Retornamos do intervalo para acompanhar agora a mesa redonda Avaliação Psicológica para Porte de Armas, com Cristiane Fayad e Michele Vec. O mediador será o Jamir. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Meu nome é Jamir Sardar. Eu vou estar tendo o prazer de mediar essa mesa, que conta com a participação da colega Cristiane Fayad, doutora em psicologia, professora do Departamento de Psicologia Clínica e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e do Trabalho e das Organizações da UNB, coordenadora do LabPan UNB, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Avaliação Psicológica, no contexto da segurança pública e privada, Grupo Perfil, e coordenadora do Centro de Pesquisa em Avaliação e Tecnologias Sociais, CEPATS. Atua em pesquisa na área de psicometria, avaliação psicológica, voltadas principalmente para a construção e evidência de validade de instrumentos psicológicos em diferentes contextos. Temos o prazer de também contar com a participação da Michele Vec, psicóloga da Polícia Civil de Santa Catarina, mestrado em Psicologia pela UFSC, psicóloga da Polícia Civil de Santa Catarina. Atua nas áreas de saúde do trabalhador e avaliação psicológica. Cristiane e Michele, a palavra está com vocês. Retornarei após a apresentação para dar início às perguntas e, posteriormente, à nossa mesa de encerramento. Uma boa palestra. Olá, tudo bem? Eu sou a Cristiane Fayad, professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Psicologia Clínica e do Programa de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite de falar sobre esse tema, que é um tema que eu estudo, né, dentro do meu grupo de pesquisa, que é a avaliação psicológica para o porte de arma de fogo. Bom, antes da gente começar a falar especificamente desse tema, eu acho sempre muito importante nós retomarmos qual é o conceito de avaliação psicológica, né? Afinal, a avaliação psicológica ela é um processo complexo, né? Ela vai pressupor que nós temos uma demanda, né? Que a gente precisa fazer algum tipo de avaliação, seja de um indivíduo, de um grupo, uma organização, necessariamente de características que são psicológicas, sejam elas cognitivas, afetivas, conativas, habilidades específicas, dentre tantas outras características que nós podemos avaliar, e dali a gente vai lançar mão de uma técnica ou de uma série de técnicas e métodos psicológicos para poder chegar a esse objetivo, né? Então, por que é importante a gente retomar o conceito de avaliação psicológica? Porque aqui nós vamos falar da avaliação de um tipo específico, né, um contexto específico, que é a avaliação psicológica compulsória normativa, né? A avaliação compulsória, ela pressupõe uma avaliação que ela tem um caráter obrigatório, né? Quando eu falo da avaliação compulsória normativa, eu estou falando de uma avaliação que ela tem um caráter obrigatório, mas para que o indivíduo possa alcançar algum tipo de direito que ele queira, né? Então, nós temos vários tipos. Eu posso trazer como exemplo concurso público, eu quero direito a um cargo público. Uma das fases vai ser a avaliação psicológica nesse contexto, por isso que se enquadra na compulsória. Então, a gente vem com o nosso exemplo, né, com o nosso contexto aqui de fala no Congresso, que seria a avaliação compulsória normativa, mais relacionada à avaliação psicológica para o porte de arma de fogo, tá? E também, antes da gente falar um pouquinho sobre essa avaliação, é importante nós retomarmos quem realiza essa avaliação. Hoje, nós temos um sistema de credenciamento, como vocês sabem, vinculados à Polícia Federal, e são psicólogos credenciados que passam por uma série de critérios avaliativos para que ele possa ter esse mérito, né, de credenciamento. E isso é muito alinhado com alguns documentos, né, da APA, da American Psychological Association,
que vem nos trazer, desde um documento de 2001, um documento recente de 2020, onde eles reforçaram a ideia de que a avaliação psicológica, quanto mais técnica, mais vai exigir desse profissional uma experiência, né? Vai exigir desse profissional habilidade, conhecimento específico, treinamento, ou credenciamentos específicos, como é o nosso caso, né? Então, acho muito importante a gente saber e nos posicionarmos e defendermos o quanto é importante que o profissional que trabalha nessa área e tantas outras específicas da avaliação psicológica tenham esse preparo, né? Por quê? Porque, afinal, a nossa decisão, ela vai ter um impacto que pode causar, né, algum ganho ou até algum dano na vida de pessoas e na sociedade. E aqui nós estamos falando sobre porte de arma, então a gente precisa entender que há uma ampliação desse nosso fazer da psicologia. A nossa decisão, ela pode impactar também na sociedade, né? Afinal, nós estamos falando sobre questões que podem avançar sobre criminalidade ou proteção, ou tantos outros aspectos macrosociais. Já que a gente está falando de avaliação compulsória normativa, isso pressupõe que o profissional que trabalha nessa área, seja psicólogo ou psicólogo, precisa entender, ele precisa ter conhecimento da norma que define essa avaliação. Essa norma, ela pode ser entendida como uma lei, um decreto, uma instrução normativa, ou uma resolução, ou outro documento de um órgão de referência, tá? Eu não vou me ater a todos os documentos que referenciam essa área, eu vou só citar alguns que são importantes marcos ou referenciam esse fazer, né? Então, nós temos, por exemplo, a lei de 97, né, a 9.437, quando foi criado o SINARME, a lei 10.826, né, que institui o Estatuto do Armamento, onde é referenciada a avaliação psicológica pelo decreto 5.123, né, que dispõe o registro pós-comercialização de armas, e numa OS, que é uma ordem de serviço 001, define as normas da avaliação para aquisição e porte de arma de fogo. Então, nós temos outros documentos também muito importantes que precisamos estudar, que a gente precisa conhecer, e para quem atua na ponta, né, necessariamente com esse tipo de avaliação, precisa dominar, né? Afinal, eles referenciam o nosso fazer. Então, a gente teve primeiro a instrução normativa, lá em 2005, ela regulamentou a aptidão psicológica para o manuseio de arma, depois ela criou a concepção do manual do psicólogo, que quando credenciado, né, recebia todas as orientações necessárias para a sua prática, e veio a instrução normativa 70 primeiro, e hoje em vigência nós temos a instrução normativa 78, que traz o acréscimo do perfil, e dentro dos anexos todas as orientações, né, de características que precisam ser avaliadas, e orientações sobre o nosso fazer, né? Outra referência muito importante que nós devemos seguir é a do Conselho Federal de Psicologia, né? Então, nós temos a Resolução 18 de 2008 e hoje a 02 de 2009, que trouxe alguns importantes acréscimos, tá? Bom, além dessa questão normativa, do que nós precisamos seguir, eu acho importante a gente conhecer também a questão do histórico do que vem acontecendo hoje no Brasil, né? Alguns de nós, né, psicólogos e psicólogas, vimos com surpresa a edição de 4 decretos no dia 12 de fevereiro de 2021, que é o final 27, 28 e 29, e o 30, 4 decretos, né? O que acontece? Na verdade, eles não foram os únicos decretos, né? Foram publicados mais de 30 atos normativos desde 2019 para cá. Então, nós temos tido uma série de modificações.
Em específico, né, nessas últimas 4 publicações, nós fomos surpreendidos com uma tentativa de mudança, né, na obrigatoriedade de que o laudo psicológico fosse emitido por profissionais credenciados, né, pela Polícia Federal para os casos específicos dos CACs, né, então seriam os colecionadores, atiradores e caçadores. Isso, com certeza, foi muito bem rebatido, né, pelo Conselho Federal, junto à Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica e um grupo de psicólogos que atuam na área, porque, na verdade, é uma tentativa de interferência no fazer da psicologia, o que vem acontecendo com tantos outros documentos que vêm sendo publicados, e, mais do que isso, né, que combate toda a lógica da avaliação psicológica que defende a necessidade de que esse profissional que atue na área, ele tenha, sim, uma especificidade, um conhecimento específico, seja até uma especialização, se necessário. E, no caso aqui, um credenciamento, né, que é o que vai garantir que ele detenha essa expertise para realizar essa avaliação, tá? Então, historicamente, um dos desafios que nós temos nessa área foi essa tentativa, né, de mudança. O decreto, no momento, ele se encontra suspenso, né, por alguns questionamentos sobre o seu mérito. Mas esperamos que não aconteçam, né, outras tentativas de mudanças no nosso fazer de avaliação psicológica. Mas aqui, eu queria centrar minha fala sobre algumas questões que eu acho que nós precisamos refletir, né, dentro da avaliação compulsória normativa e principalmente no porte de arma. O primeiro delas é qual é o objetivo dessa avaliação, né? Ela foi criada com o objetivo de que o profissional ele tivesse a competência de, ao realizar sua avaliação psicológica, ele pudesse dizer se um candidato ele está apto ou inapto para portar arma de fogo. Então, se eu tenho esse como objetivo, o que é necessário para que eu possa alcançar esse objetivo, pensando no conceito da avaliação psicológica? Então, eu preciso lançar mão de técnicas, métodos, né, que me façam alcançar esse objetivo. E aí a pergunta que a gente tem feito é, será possível, né, por exemplo, identificar psicopatologias, seja a visão nosológica ou não? Será suficiente o que a gente tem feito, né, para poder, de fato, afirmar que há uma aptidão ou uma inaptidão para o porte de arma de fogo? Né? Então, nós temos profissionais muito qualificados nessa área, e o meu lugar aqui de fala são questões que vão além do fazer da psicologia, mas há necessidade que nós possamos garantir que o que nós estamos fazendo, de fato, tem uma evidência de validade, estamos no caminho certo, há alguma questão que a gente precise melhorar, e aí eu acho que são questões para pesquisa, para interlocuções entre grupos de trabalho nos conselhos regionais de psicologia, né? Eu já falo sobre todas elas, né? Então, se eu fosse pensar quais são as questões hoje que nós temos sobre esse contexto, os nossos testes, eles são capazes de predizer comportamentos adequados para o uso da arma, né? Então, se eu digo que eu estou avaliando o indivíduo, que ele tem um índice de agressividade, imagina, né? Eu posso cortar o percentil para que a agressividade seja baixa, né? Mas será, para o contexto que ele vai utilizar a arma, será que eu não preciso também de um percentil não só mínimo, mas também, não só máximo, mas também mínimo, né? Então, isso é uma questão importante para a gente poder pensar, né? E os nossos instrumentos, eles são capazes de predizer. Para isso, a gente precisa começar a estudar, né? A trazer algumas pesquisas para essa área que é tão carente no Brasil. Nós temos estudos que demonstrem a validade, a evidência de validade da avaliação psicológica no porte de arma. Então, nós temos um primeiro estudo que foi um marco, que é da Pellini, a professora Pellini, depois a professora Elza Loboski, quando nós avaliamos o perfil, né, de arma de fogo, e eu acho que nós precisamos de ainda outros estudos. Professor Marcelo Rezende, que é também uma grande referência na área,
Então, alguns estudos já foram iniciados no Brasil, né? Outra pergunta importante, nós temos critérios suficientes para chegarmos a uma mesma conclusão sobre aptidão? Alguns estudos, o Marcelo fez isso muito bem na tese de doutorado dele. Nós temos alguns estudos iniciais no nosso laboratório, que é você buscar um mesmo laudo, que tem uma decisão de apto ou inapto, e que você entregue para 2 profissionais diferentes e avalie se chegar a uma mesma conclusão sobre um mesmo candidato, e nem sempre isso acontece, né? Então, é uma questão aí de nós pensarmos se nós temos, para além da especificação de possíveis testes, a composição de baterias diferenciadas podem trazer isso, mas nós não esperávamos tantas diferenças, né? Então, isso pode possivelmente exigir no futuro que a gente oriente ainda mais quais seriam esses critérios de inaptidão, né? Quais são os maiores desafios da área? É algo que a gente vem discutindo bastante também. A Elza fez um grande levantamento no mestrado dela, alguns conselhos, né, já fizeram esse levantamento, e é bem importante nós focarmos nisso para as melhorias que são necessárias. O perfil que nós utilizamos hoje, ele possui evidências de validade? Então, nós temos um perfil orientador, foi feito, né, junto à Polícia Federal e ao Conselho. Temos um perfil sobre o vigilante patrimonial, que foi realizado pela professora Fernanda Silva, e hoje nós estamos estudando um novo perfil, a proposta de um novo perfil, mas ele está sendo levantado junto com os especialistas, né, então são snipers, atiradores de precisão, instrutores de tiro, policiais de referência, que trabalham com a arma de fogo para que eles possam nos orientar, como especialistas, quais são as características que são necessárias para a avaliação. Então, uma das pesquisas que a gente tem realizado no nosso grupo é trazer, né, como contribuição para a literatura, algumas reflexões sobre o perfil que nós temos utilizado hoje. Quais são os critérios mais adequados para avaliarmos a validade do processo? Também é uma questão que a gente tem colocado. Nós temos estudos normativos para esse contexto. Então, será que a norma que eu utilizo hoje, dentro do manual do teste, ela atende à especificidade desse grupo, né? Pode ser que para o civil, né, que quer portar uma arma, sim. Mas quando eu estou fazendo uma avaliação para o porte de arma, posse no caso das polícias, será que aquela norma daquele manual atende a essa especificidade? Né? Então, temos algumas questões também que precisam ser avaliadas. Então, qual foi a minha ideia na fala desse congresso? Que nós possamos, né, a partir de agora, já temos feito isso há alguns anos, pensar em quais são as sugestões de melhorias, quais são os investimentos que nós, psicólogas, psicólogos, pesquisadores, conselhos, né, precisamos fazer, pensando em sistema, né, conselhos, precisamos fazer para aprimorar, melhorar a nossa prática da avaliação psicológica nesse contexto, tá? E por que isso é importante? Eu gosto de pegar a fala de um professor, Samuel Messick, que em 89, ele trouxe para a gente uma fala que nos faz pensar bastante, refletir sobre a nossa prática psicológica. As interpretações e ações baseadas em scores de teste são justificadas não somente à luz de evidência científica, mas com respeito a consequências sociais e éticas do seu uso. Essa fala ela é super importante para todos nós, porque ela vem nos mostrar que, além da nossa prática de avaliação psicológica, a gente precisa continuar investindo em pesquisas para identificar se o que a gente faz tem evidência de validade. Se aquele apto ou inapto, ele é um apto ou inapto que traz uma justiça, né, para aquele candidato, para aquela candidata. Se aquele resultado da avaliação, ele vai me trazer consequências que não são só no nível individual, mas que são consequências no nível macrosocial, né? Afinal,
nós estamos falando sobre porte de arma de fogo, que vai ter uma implicação muito maior a partir daquele apto ou inapto na avaliação psicológica, né? Então, eu encerro aqui a minha fala e deixo essas questões para que nós, né, em conjunto, possamos refletir em momentos como os congressos, os eventos como esse que nós estamos participando, os campos, né, nas universidades, no investimento de pesquisas que são mais do que necessárias nesse momento. Muito obrigada. Olá, pessoal. O meu nome é Michele Vec. Eu sou psicóloga, mestranda em psicologia pela UFSC. Trabalho na Polícia Civil de Santa Catarina há 14 anos. Trabalho na gestão de pessoas da Polícia Civil, desenvolvendo projetos de saúde do trabalhador. Dentre as ações que são realizadas por essa equipe de psicólogos, é uma equipe composta por 8 psicólogos que realiza as atividades de saúde ocupacional na Polícia Civil. Existem o acompanhamento psicológico, né, do policial civil e a avaliação psicológica para o porte de arma. Então, nós realizamos a avaliação tanto com o policial aposentado, que perde o porte de arma, quanto com o policial ativo. No caso dos policiais ativos, esses policiais, dentro da Polícia Civil existe um regulamento, né, que recolhe a arma de fogo do policial quando ele apresenta atestado por CDF. Então, sempre que o policial adoece, precisa se afastar do trabalho por transtorno mental comportamental, sua arma de fogo é recolhida, né, por uma política de saúde e prevenção da vida do policial. No retorno ao trabalho, então, após o afastamento do trabalho para tratamento de saúde, esse policial precisa ser avaliado, né, suas condições psicológicas são avaliadas para o retorno em relação ao uso da arma, né, se ele volta apto em condições de exercer as suas atividades plenamente com arma ou sem arma. Então, a avaliação psicológica que é realizada nesse contexto da Polícia Civil, por essa equipe de psicólogos, né, tem esse objetivo, né, de avaliar a aptidão para o retorno ao trabalho, de policiais que trabalham com esse instrumento. Então, eu vou falar sobre avaliação psicológica hoje com vocês, né, de porte de arma, e é claro que o meu viés vai ser mais voltado para as questões do trabalhador, né, que utiliza a arma de fogo. Bom, então, é a minha apresentação, vocês já me conheceram um pouquinho, e para a gente iniciar esse assunto, né, é importante que nós psicólogos tenhamos uma noção, né, do contexto da legislação que envolve porte de arma no Brasil. Então, a Lei Federal 10.826, de 2003, é a lei que dispõe sobre o registro, porte e comercialização de armas e munições. E por esta lei, né, essa lei exige que todo cidadão que deseja possuir ou portar uma arma de fogo, ele precisa apresentar uma comprovação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Então, é aí que nós entramos como profissionais capazes de fazer essa avaliação, né? E, então, entra o nosso papel, a nossa responsabilização como profissionais nesse contexto jurídico, né? E é importante a gente também entender a diferença entre o porte e a posse de arma, né? Já que nós estamos aí participando desse processo, né? Relacionado ao porte de arma. O porte de arma ele é proibido no Brasil, né? Exceto para profissionais da área de segurança, das Forças Armadas, alguns profissionais que também apresentam um risco de vida devido à profissão. Então, o porte ele é muito restrito. De modo geral, para a população comum, ele é proibido. E a posse é o direito que alguns cidadãos podem requerer de ter uma arma em casa, né? Ou no seu comércio, no seu local de trabalho, para sua defesa, para sua proteção, mas a pessoa não pode transitar com a arma de fogo, né? Ela só tem direito a adquirir uma arma e a ter a arma em casa, ter a posse da arma. Então, essa diferença é importante, né, de nós estabelecermos. Quem vai necessitar do porte, normalmente, são profissionais que vão se utilizar da arma de fogo. Esses profissionais, eles passam por uma série de avaliações já em concurso público, em que a sua capacidade de aptidão psicológica para o porte também já é verificada. Então, no caso dos profissionais que necessitam da arma para executar o seu trabalho, né? Eles ingressam na instituição a partir de um concurso público em que essas questões são avaliadas, então existe ali já uma avaliação psicológica.
E ao longo da carreira, obviamente, que o policial entra de uma determinada forma, mas esse perfil vai modificando ao longo do tempo, né? Então, muitas coisas vão acontecendo na vida laboral, eventos estressores, que vão fazendo com que pode acontecer que a pessoa ela perca, né, sua capacidade psicológica para portar arma de fogo. Então, esse é o papel importante dos psicólogos que atuam em instituições de segurança pública, né, ou nas Forças Armadas, né, e que precisam ter esse olhar longitudinal, né, para a carreira desses profissionais que entram de uma determinada forma, mas que ao longo do tempo essas aptidões também podem ir modificando por todo um processo de até mesmo biológico, né, de envelhecimento, de mudanças físicas, psíquicas, e que estão relacionadas ao contexto cultural, social, em que ele está vivendo. Outra instrução importante que nós precisamos conhecer é a Instrução Normativa 78, da Polícia Federal, que estabelece os procedimentos para o credenciamento do psicólogo que deseja trabalhar com avaliação psicológica dos profissionais aí da segurança privada, né, e também de cidadãos comuns que pretendem possuir uma arma em casa, né, ter a posse da arma de fogo. Em todas as situações, então, o psicólogo participa, conferindo aí um documento, um atestado que vai comprovar essa aptidão psicológica. A avaliação psicológica para porte de arma, ela tem algumas características importantes que a gente precisa conhecer. Essa avaliação ela tem um caráter compulsório, né? Então, a pessoa é obrigada a passar pela avaliação para ter autorização de portar ou possuir uma arma. Ela tem uma característica preditiva de comportamento, porque o psicólogo ele precisa verificar se o indivíduo apresenta condições psicológicas necessárias para possuir ou portar uma arma de fogo. E também ela tem que fornecer um resultado conclusivo, né? Então, o psicólogo ele tem que se posicionar se essa pessoa está apta ou inapta, não é talvez, né? É apto ou inapto. Então, a avaliação ela tem que produzir um resultado conclusivo desta avaliação. Toda avaliação, e a avaliação psicológica por porte de arma, né, é um processo, né, um processo complexo que envolve a investigação dos fenômenos psicológicos, né, e aí para isso a gente utiliza métodos e técnicos científicos, né. Eu tentei colocar mais ou menos em 5 passos como que se dá a avaliação para porte de arma. Então, a primeira coisa que nós precisamos como psicólogos ter em mente, né, é saber o que nós queremos com essa avaliação, o que nós precisamos avaliar, o que nós precisamos saber desse sujeito, em termos psicológicos, para poder chegar a uma conclusão, né, se ele tem a capacidade ou não, se ele vai ter um uso responsável com a arma de fogo. A partir da definição desses construtos, desses fenômenos que nós precisamos avaliar, né, o levantamento de quais fenômenos são esses, aí sim fazer a escolha dos instrumentos. A partir das escolhas dos instrumentos, a interpretação e a análise, a elaboração de documentos como uma quarta etapa e, por último, a entrevista devolutiva, que é um direito do cidadão e uma responsabilidade do psicólogo. Então, os construtos é a primeira mais importante pergunta ao iniciar, o ponto de partida, né, para avaliação psicológica. Quais são as condições psicológicas que podem levar um sujeito a um mau uso ou a um bom uso da arma de fogo? Essa é a primeira pergunta que a gente se deve fazer. Né? O que seria um mau uso? O que nós não queremos? O que seria um comportamento inadequado em posse da arma de fogo? Bom, claro, cometer atos violentos, né? Paralisar-se ou se desesperar em posse da arma. Então, mesmo que a pessoa não tenha características de agressividade que podem predispor a comportamentos violentos, ainda assim é preciso avaliar se essa pessoa, diante de uma situação de intenso estresse, se ela vai ter a frieza emocional, vai conseguir ter a racionalidade suficiente para manejar essa arma de fogo de uma forma equilibrada, né, sem entrar em desespero, e se ela vai conseguir, né, não cometer nenhum acidente com a arma de fogo. Então, provocar acidentes ou ostentar, exibir a arma, né, também é um mau uso desse instrumento. Então, a gente precisa entender o que seria esse mau uso em primeiro lugar. E aí, sim, a gente vai tentar
pensar quais são os preditores que podem levar a esse mau uso, né? Quais são esses preditores psicológicos? Aqui estão os nossos fenômenos. Os fenômenos psicológicos nós precisamos ficar atentos e lançar mão dos nossos instrumentos para compreender. Bom, a presença de transtorno mental, né? Esses preditores de risco que eu estou trazendo aqui são todos elencados já na literatura. Essa é uma área muito carente de pesquisas, que precisa ser muito desenvolvida ainda, mas ainda assim a nossa literatura traz alguns dados importantes aí, indicadores importantes para que a gente possa se orientar na hora de fazer essa avaliação. Então, a presença de transtorno mental é um preditor muito importante, quase unânime na literatura internacional e nacional, que pode levar a um uso inadequado da arma de fogo. Então, o psicólogo precisa saber fazer um diagnóstico, né? Ele tem que conhecer de psicopatologia para fazer essa avaliação. O baixo controle da raiva, somado à autoimpulsividade, o pensamento rígido, a intolerância, também são preditores importantes de agressividade, de atos violentos, né? Então, isso precisa ser avaliado. São características de personalidade importantes de serem verificadas. Mais uma vez, o conhecimento aí no desenvolvimento humano, conhecer personalidades, teorias da personalidade para compreender esse sujeito. Além disso, disfunções cognitivas, né? Então, déficits cognitivos, distorção de pensamento. Então, é importante saber se essa pessoa tem capacidade de um raciocínio lógico, né, sem distorções, que possa sinalizar que ele tenha um certo controle cognitivo das situações no uso da arma de fogo. Vivências estressantes no momento, sempre importante investigar isso, né? Perdas, possíveis perdas, separações, problemas no trabalho, insatisfação com a vida. Essas vivências estressantes levam a estados emocionais que podem também ser desfavoráveis ao uso da arma de fogo. Então, é necessário investigar um preditor importante. Abuso de álcool e outras drogas, né, como uma forma ineficaz aí de enfrentamento do estresse, somado à falta de rede, falta de apoio social. Então, isso tudo é importante investigar. Insegurança e excesso de autoconfiança, outro preditor de risco, né? A insegurança, porque a pessoa pode realmente cometer erros em posse da arma, pode não saber reagir quando ela é surpreendida numa situação, por exemplo, de assalto, se ela está em posse de uma arma de fogo, e aí como fazer, pode cometer acidentes, pode derrubar a arma, enfim, uma série de coisas. O excesso de autoconfiança, por sua vez, né, pode levar a pessoa a cometer erros de interpretação de risco mesmo, né, e acabar se colocando em situações em que ela possa não saber lidar depois e se arriscar demais. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Outro preditor de risco importante é o baixo conhecimento ou baixo treinamento com armas, né? A gente sabe que treinamento produz autoconhecimento, autoconfiança e segurança. Então, é importante que a pessoa realmente saiba, conheça a arma e tenha manejo, tenha automatismo com a arma de fogo. A gente está falando de um instrumento que pode causar lesões sérias, né? E pode ser fatal na vida das pessoas. Então, aqui tem alguns preditores de risco apontados pela literatura, e a partir desses preditores, se torna um pouco mais possível da gente fazer a escolha dos instrumentos, né? Depois que nós fizemos essa reflexão de que fenômenos nós precisamos avaliar, por que esses fenômenos são importantes de se compreender, para poder decidir sobre a avaliação, sobre se esse indivíduo está apto ou não para portar arma de fogo, então eu vou lançar mão dos meus instrumentos, né? E instrumentos psicológicos não são só testes, né? Existe uma gama grande aí de instrumentos, de recursos que nós podemos utilizar. A observação do comportamento e a entrevista psicológica, por exemplo, tem valores, são muito valorosos na avaliação psicológica, né? Além dos testes. Então, a observação do comportamento, ela deve ocorrer durante toda a avaliação. E ela vai sinalizar e vai te ajudar a tomar essa decisão, né? Porque ela pode confirmar ou refutar características e aspectos que você verificou em algum dado dos testes e que você verificou também na sua entrevista. Então, a observação, ela está o tempo todo ali como um recurso importante do psicólogo, né? Muitas vezes o policial, desculpa, né? Estou trazendo aqui o exemplo da minha vivência, mas a pessoa chega para fazer a avaliação e de início você já percebe uma autoconfiança exacerbada, né? Que aparentemente parece muito exagerada, e ao longo das tarefas, ao longo da avaliação, a pessoa vai se deparando aí com algumas dificuldades e você vai percebendo que aquela autoconfiança ela vai se esmorecendo, vai diminuindo, e a pessoa vai percebendo que não é tão fácil assim, né? Se frustra um pouco, às vezes, ao realizar
os testes, né? E perceber que não tem um bom desempenho, por exemplo, nos testes de raciocínio. E aí você já vai observando como que ela reage, né? Se chegou tão autoconfiante, se ela vai apresentar maturidade no final, né? De reconhecer isso, ou se ela vai ficar muito frustrada. Então, isso tudo é obtido através da observação. A entrevista psicológica é o bisturi do psicólogo, né? Então, assim, é o nosso maior recurso, é o que vai nos dar acesso à subjetividade dessa pessoa. Então, a entrevista é o método de investigação, assim, que a gente mais precisa se concentrar e adentrar. Eu gosto de fazer a entrevista no início da avaliação psicológica, porque assim eu já consigo estabelecer um rapport com essa pessoa, consigo fazer com que minimize um pouco a ansiedade, dar uma breve explicação de como vai ser o processo de avaliação. Toda avaliação gera uma ansiedade em qualquer sujeito, ninguém gosta de ser avaliado. Então, estabelecer o rapport, logo iniciando com a entrevista, é o que ajuda, né, principalmente na colaboração do sujeito. Porque agora, nessa etapa da investigação, das perguntas, né, o psicólogo tem que ser muito curioso e perguntar muito para entender essa pessoa, e é importante que ele colabore com você. Então, tem algumas dimensões que devem ser exploradas na entrevista. O contexto familiar e a vida social dessa pessoa, né, com quem ela mora, quem que é a rede social dela, conflitos familiares, questões laborais, onde ela trabalha, profissionais que trabalham com armas, é muito importante investigar a relação com chefia, incidentes críticos, satisfação e frustração com o trabalho atual, né? Questões de saúde mental, obviamente, como que ela costuma reagir quando se aborrece, né? Investigar transtorno mental, se já teve depressão, se já usou medicamentos psicotrópicos. Os estressores laborais, se a pessoa está atravessando ou atravessou recentemente perdas, conflitos, acidentes, né? Coisas que possam ter afetado seu estado emocional. Importante investigar a relação dela com arma de fogo, né? Quais são as experiências prévias dessa pessoa com arma de fogo? No caso de policiais, profissionais que trabalham com arma, eu pergunto muito isso, né? De quando precisou disparar a arma, como foi, me conta, quero saber. Que situações aconteceram? O que você sentiu? Como você ficou depois de alguns dias? Precisou disparar? Atingiu alguém? Como que foi isso? Enfim, precisa ser muito curioso. Né? E com pessoas que só desejam a posse da arma de fogo, né? Que não vão transportar, que não são profissionais, também é importante perguntar qual é a motivação dela, né? O que ela pretende com a arma de fogo, qual é a sua intenção, como que ela pretende armazenar a arma. Então, mais uma vez, assim, explorar essa área que é muito importante, né? E também as crenças e opiniões da pessoa, né, a respeito de preconceitos, de fanatismo, de rigidez, como que ela se vê, né, em relação a opiniões diferentes da dela, pessoas muito diferentes de si. Então, essa questão da tolerância em relação à diferença, né? Estamos falando de avaliação para porte de arma, o que essa pessoa como que essa pessoa vai utilizar esse instrumento, né? E se ela consegue manter o controle estando em posse de uma arma de fogo, né? Ou se ela é alguém muito pavio curto, como eles dizem, sangue quente, que podem, diante de um sentimento de raiva muito intenso, né? Utilizar a arma de uma forma inadequada. Bom, a outra fase, né? Os outros instrumentos aqui, então, vem a bateria dos testes, né? Então, temos a observação, as entrevistas e a bateria de testes. Sempre verificar se esses testes têm validade psicométrica, se eles foram aprovados pelo SATEP, é o primeiro passo que o psicólogo deve fazer. A instrução normativa recomenda uma bateria mínima de testes, que são pelo menos um teste de atenção, um teste de memória, um teste de personalidade expressivo e um projetivo. É claro que aqui o psicólogo pode acrescentar outros, né? Conforme você percebe a sua necessidade. Pode ser colocado, por exemplo, um teste de inteligência para identificar, né, a capacidade de raciocínio lógico e controle cognitivo. Também dá para usar as escalas de personalidade, claro que sempre adequadas aos fenômenos que eu estou avaliando. A gente nunca pode perder isso de vista, senão não faz sentido, né? Então, a gente não pode perder de vista e ter sempre em mente quais são os fenômenos que eu estou avaliando. Por último, depois que eu reuni todos esses dados, né, eu vou fazer a interpretação desses dados e uma análise da avaliação. Então, essa é a parte mais complexa da avaliação psicológica. É quando o psicólogo vai reunir todas as informações que ele juntou ao longo da avaliação, né? Então, na análise, na interpretação e na análise, é muito importante a gente ter flexibilidade, né?
e poder juntar as informações. Nem sempre elas vão ser coincidentes, né? Às vezes um dado de um teste de personalidade pode ser contrário a um dado do teste cognitivo, né? Ou algo muito diferente do que você observou na entrevista. Isso pode acontecer. Então, é importante que o psicólogo faça um raciocínio clínico, né, disso tudo, juntando os dados das entrevistas, os dados dos testes de personalidade, dos cognitivos e as observações realizadas, né? Então, é importante ler exaustivamente os protocolos, né, fazer as associações com o que você observou, né, não criar convicções rígidas, né, sobre um detalhe, um dado único de um teste. É preciso sempre conferir se aquilo se repete em outros protocolos. É sempre interessante pensar, né, nas respostas que a pessoa te deu durante a entrevista, nas perguntas que você fez. Então, a avaliação ela é dinâmica, né? Ela não é estática. Essa parte da avaliação é o momento do psicólogo se debruçar nos seus materiais, ler repetidas vezes os protocolos, verificar o que se compensa, né? Tem sempre aspectos positivos que podem compensar os aspectos negativos. É importante compreender que os testes projetivos de personalidade, eles sempre trazem características do mundo interno que podem ser, que fazem parte, né, do nosso mundo de humanos que somos e que às vezes são muito negativas, né? Então, nós precisamos ter esse raciocínio de considerar, né, que pode ser um dado isolado, né, ou você sempre checar, ou se for necessário, fazer uma nova entrevista para checar essas informações que chamaram a atenção, fazer uma nova entrevista com a pessoa, enfim, esse é o momento mais complexo da avaliação, né? Bom, e aí, ao final dessa avaliação, nós precisamos ser capazes de responder algumas coisas minimamente para conseguir tomar uma decisão acertada e para conseguir chegar a uma conclusão. Então, eu levanto algumas perguntas aqui que é desejável, né, que a gente consiga responder no final de uma avaliação. Bom, essa pessoa, ela é capaz de satisfazer o seu desejo? Ela é capaz de controlar impulsos agressivos? Né? Isso é importantíssimo, né? Esse sujeito, pelo que eu observei, pelo que eu entrevistei, pelos dados, será que ele é capaz de controlar os seus impulsos no momento de muita ira, de provocação ou de susto intenso, em que ele é pego de surpresa? Como que ele vai reagir numa situação dessa? Ele vai lançar a mão da arma? Né? Ele vai atirar contra alguém? Ele vai cometer algum acidente com a arma de fogo? Ou ele vai ter controle cognitivo necessário, controle emocional para agir com bastante racionalidade nesse momento? Essa pessoa, será que ela é capaz de tolerar emoções negativas muito intensas? Será que ela consegue segurar a ansiedade? Como que ela reage diante do estresse? Né? Ela tolera bem frustração? Possui vitalidade e certa dose de agressividade? Isso também é importante. A arma precisa de firmeza, né? Precisa de... É um instrumento pesado, é gelado. Enfim, tem todas as características físicas da arma que é necessário, né, para o seu emprego ter um mínimo de força, agressividade e vitalidade, né? Uma pessoa muito deprimida ou que você percebeu que tem uma baixa energia, será que ela vai fazer um uso correto da arma de fogo? É capaz de manter o controle em momentos de elevada tensão? Possui maturidade e responsabilidade com a arma de fogo? Né? É alguém que vai conseguir, que não vai ter a necessidade de exibir a sua arma, né? Que a arma não significa para ela uma autocompensação, de autoestima, enfim, né? A maturidade é algo muito importante. Ou ela pode ter comportamentos de ostentação, de exibição com a arma. Então, enfim, e essas questões, né? E principalmente, como está o seu estado emocional no momento atual, né? Ela está vivendo e atravessando algum momento de dificuldade? Então, essas perguntas, né? Se a gente for capaz de responder cada uma delas, eu acho que você pode ter um resultado mais seguro na hora de fornecer o seu atestado, que é o documento principal como resultado da avaliação, né? Então, todo esse processo de avaliação, ele resulta em vários documentos, né? Então, aqui são alguns, né? Os protocolos dos testes. Esses protocolos eles devem ficar sob a guarda do psicólogo por no mínimo 5 anos. O laudo é o documento que você vai reunir a síntese dos testes e vai ali fazer o seu argumento científico, né? A argumentação científica está no laudo. Do porquê que você chegou a esse resultado.
Que caminho você fez? O que você ponderou? Né? O que você percebeu de positivo e de negativo? Como que isso compensou em termos psicológicos e que te levou a esse resultado de aptidão ou inaptidão? Então, no laudo está toda a sua argumentação científica. E o atestado, sim, é o documento, então, que é conclusivo, e no atestado vai ter simplesmente se ele é apto ou inapto, e é esse o documento que não expõe, né, não tem detalhes sobre o funcionamento do sujeito, e esse é o documento que vai para as instituições, para os solicitantes, né. No caso das instituições de segurança pública, né, é um documento que vai para a gestão, que vai para o próprio profissional, né, esses são os solicitantes, né. Ou na avaliação psicológica dos credenciados da Polícia Federal, né? É o atestado que você vai fornecer à Polícia Federal. Por último, né? E aí encerra a avaliação psicológica, encerramos o processo da avaliação com a entrevista devolutiva. A entrevista, ela é um direito do usuário, né? Ele tem direito de saber sobre os resultados da sua avaliação e nós temos, como psicólogo, a responsabilidade de garantir isso ao candidato, né? Isso está assegurado nas nossas resoluções do nosso Conselho Federal de Psicologia. Então, a entrevista evolutiva, quando é um resultado de inaptidão, né? De modo geral, as pessoas não reagem muito bem, obviamente, né? A esse resultado. Algumas pessoas não desejam ter a sua entrevista devolutiva, né? Mesmo que ela não deseje, nós precisamos disponibilizar, né? Essa conversa sobre os resultados, né? Algumas pessoas, talvez um pouco mais interessadas, né, nos resultados, podem consultar, podem querer saber, e aí pode ser um momento de autoconhecimento até, né? Eu acho que o psicólogo, ele precisa usar dos seus conhecimentos aí do resultado da avaliação para auxiliar também essa pessoa, né, nas suas dificuldades, mostrar para ela exatamente quais foram os pontos aí que levaram a esse cuidado do profissional com relação à vida do usuário, né? Porque a nossa avaliação, na verdade, ela tem o objetivo de proteger a vida do cidadão e de outras pessoas ao seu redor. Então, isso é muito importante de esclarecer para o avaliado, né? Para o usuário, que a avaliação psicológica, ela se presta a isso, né? Para tornar mais segura, né? A vida da pessoa, da sociedade. Então, a entrevista de devolução é um momento especial, assim, que se a pessoa aceitar essa devolutiva, né, você pode contextualizar e mostrar para elas quais foram os pontos, né, mais importantes que levaram à inaptidão. E ela também tem um caráter, de certo modo, avaliativo, né, algumas pessoas que reagem muito mal, a maioria das pessoas não reage muito bem, né, e aí tem comportamentos muito reativos, às vezes até agressivos, e isso já dá aí indicativos, né, de que a nossa avaliação talvez estivesse correta mesmo, né? Em relação às reações que a pessoa apresenta, de intolerância à frustração, né? De imaturidade, de não aceitar um resultado como esse. Bom, eu encerro aqui a apresentação, aguardo as perguntas e vamos discutir então sobre o assunto. Muito obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigado pela disposição de vocês estar compartilhando não só o conhecimento de vocês, mas o tempo conosco. E espero encontrá-las numa outra edição aí do seminário. Obrigado, boa noite. Muito obrigada a todos e a todas. E só temos que lembrar que nós também somos parte dessas melhorias na avaliação, né? Na participação de eventos como esses, na participação das lives que têm sido feitas pelo Conselho Federal, pela Comissão Consultiva, pelo Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. Então, nós temos muitos colegas que estão à frente de ações em prol da melhoria da avaliação. Então, venham fazer parte também, né? O psicólogo da ponta, o psicólogo, o pesquisador, o aluno de graduação, todos nós somos parte dessa melhoria. Quero agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui contribuindo, compartilhando com a experiência e o conhecimento. Acho que esses espaços, eles são fundamentais para o nosso crescimento como profissionais, né, e também me coloco à disposição, né, para outros colegas que queiram trocar informações, trocar conhecimento. Eu acho que é assim que a gente cresce, né, formando uma rede, né, de colaboração, de aprendizado. A nossa ciência realmente, se bem
investida, né, trabalhada, a gente tem muito que contribuir com a sociedade. E essa avaliação realmente é uma avaliação, algo muito importante, né, que visa a proteção da vida das pessoas. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade com relação a isso, né, quando decidimos nos aventurar nesse trabalho complexo, que é a avaliação psicológica, não é simples. Então, ao decidir isso, acho que o psicólogo precisa estar preparado para encarar a complexidade desse trabalho, e ele pode também optar por não fazer, né? Ele pode optar por fazer ou pode optar por não fazer. Então, precisa estar muito consciente de que se ele aceita esse desafio, né, ele vai precisar realmente se desenvolver nessa área, né, desenvolver as competências, para realmente dar uma boa resposta para a sociedade, e assim a gente vai ganhando cada vez mais credibilidade também na nossa profissão, né? Muito obrigada, Cristiane, gostei muito de estar nessa mesa com você, espero vê-la em outras oportunidades também. Obrigada, Jamir, obrigada pelo evento, e parabéns ao CRP por esse evento. Obrigado, então.